Diante daquele quadro de miséria e de desesperança, Deus usou a fé de Elias para reacender a fé da viúva. Meu querido, que Deus use a sua fé para reacender a fé de pessoas tomadas de incredulidade. Meu irmão, que Deus use a sua esperança para reacender a esperança de muita gente que está hoje tomada de desesperança. Que Deus use a sua paz para encher o coração de pessoas que estão tomados de medo, de preocupações. Que Deus use a sua alegria para encher de alegria corações de pessoas tomadas de tristeza. É isso, que sejamos o Elias desse tempo, Elias dessa geração, que sejamos Elias em nossa família, irmãos, que sejamos Elias em nossa vizinhança, que sejamos Elias no trabalho, que sejamos Elias na escola, que sejamos Elias na igreja, que a gente viva uma fé contagiante, povo de Deus, que a gente viva uma fé contagiante, para que essa fé viva, desperte a fé de outras pessoas. Agora desculpe, viu? Tem cada um crente sem sabor, sem um contágio de fé. Tem uns irmãos que não fedem nem cheiram onde chegam. Tem irmãos que parecem serem agentes secretos de Jesus. Não assumem a fé, não assumem a radicalidade do cristianismo, não assumem a beleza da caminhada com Jesus. Não, o Senhor não te chamou para ser indiferente. O Senhor não te chamou para ser mais um. O Senhor não te chamou para ser alguém que simplesmente passa por essa vida sem deixar marcas. Como é que Jesus chama o povo de Deus em Mateus capítulo 5? O Cristo de Deus nos chama de sal e de luz, Jó. Sal e luz são instrumentos de diferença. Sal, diferença na comida. Luz, diferença nos ambientes. Viva essa fé, crente de Jesus. Viva. Viva essa fé que reacende fé. Viva essa esperança que acende esperança. Viva essa paz que desperta paz. Viva essa alegria que contagia. Elias declara no verso 13 e 14, meus irmãos. 13 e 14. Não temas. Use esse restante de farinha. Use esse restante de azeite que lhe resta. Faça primeiro um pequeno bolo para mim. A mulher já está numa situação delicada. E o crente de Jesus aqui, o profeta de Deus, olha, eu sei que a coisa está difícil, mas o primeiro pedaço é o meu. Ele queria logo garantir a parte dele. Mas a mulher, ao invés de confrontar Elias, ela obedece. Faça primeiro um bolo pequeno para mim, depois farás para ti e para teu filho. E eu acho isso aqui maravilhoso. Porque assim diz o Senhor. Irmãos, olha a ousadia do servo de Deus. Assim diz o Senhor. É porque primeiro o Senhor falou com ele. E por primeiro o Senhor falar com ele, ele tem a ousadia de dizer, olha, assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquela era a última humilde e pequena refeição. Mas o profeta garante, divida comigo, viúva, e até que volte a chover, o Senhor dos céus e da terra lhe garante. O Senhor dos céus e da terra lhe assegura. O Deus que não pode mentir lhe assegura e garante. Nunca faltará farinha na panela e azeite na botija. Que coisa maravilhosa.
No ribeiro de Querite, Elias havia aprendido a confiar e depender de Deus. No ribeiro de Querite, havia uma total dependência de Elias para com Deus. Agora ele chama a viúva para viver esse nível de fé, essa profundidade da fé, uma fé que dependa, uma da fé que se entrega aos cuidados absolutos de Deus. Que coisa maravilhosa. É desse tipo de fé que a gente está precisando. Porque tem muita gente vivendo uma fé meia boca. Tem muita gente vivendo uma fé baseada naquilo que vê. Tem muita gente que nem fé tem. Ele vem para a igreja, mas não tem fé. A fé na sua profundidade, mais do que uma fé intelectual, uma fé que se lança, que se entrega, que se joga nos braços cuidadoso do Pai nosso que está nos céus. Percebam vocês que Jesus nos chama para esse nível de fé. Percebam vocês que o Cristo nos chama para esse nível de fé profundo. Esse nível de fé desafiador e radical. Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um pastor muito querido, que eu não conheço pessoalmente, na verdade já ouvi pregar pessoalmente, mas sem uma relação de aproximação, pastor Carlos Queiroz, uma pessoa maravilhosa, alguém que você pode ler e ouvir tudo, homem de Deus. Ele, em um seu comentário, quanto ao Sermão do Monte, comentário este presente em seu livro, intitulado Ser é o Bastante, ele comenta essa afirmação de Jesus, afirmando o seguinte: buscar o reino de Deus e sua justiça é ter Deus. É ter Deus. E a nossa devoção a Ele como maior prioridade. É ter Deus e a nossa devoção a Ele como maior prioridade. É ter Deus e a nossa devoção a Ele como nossa principal necessidade. A devoção a Deus, a sua devoção a Deus é sua maior prioridade? A sua devoção a Deus é sua maior necessidade? Pense, responda para você mesmo. Se Deus, se o Pai amoroso e o seu reino é a nossa prioridade, ou se Ele constituir em nossa maior prioridade, as demais coisas serão acrescentadas. Mas essas demais coisas aqui, Arielmar, nada tem a ver com luxo, mas com os suprimentos necessários para uma vida digna. Suprimentos necessários para a manutenção da vida. Confiança e dependência de Deus na crise. É o que a gente precisa. A casa está caindo. O pau está quebrando. A situação é complicada. O dilema é complexo. Eu confio na intervenção do Deus Todo-Poderoso. Essa é a palavra do crente. A situação, ela é por demais delicada. Deus proverá. Não é isso que a gente está estudando no PG? Deus proverá.